Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. E vamos ler dos versos 14 ao verso 21. Efésios 3, 14 a 21. Este texto que vamos ler é literalmente uma oração feita pelo apóstolo Paulo. Aliás, a segunda oração que ele faz nesta breve carta. E ele diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, certamente o maior bandeirante do cristianismo, grande desbravador da obra missionária, depois de percorrer a província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, agora dedica-se na terceira viagem missionária à província da Ásia Menor. E ele vai passar 3 anos na maior cidade da Ásia Menor, a capital daquela província, que é a cidade de Éfeso. Uma metrópole de mais de 300 mil habitantes na época. A cidade que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Partenon de Atenas, uma cidade fortemente idólatra, uma cidade fortemente ocultista, e sem os recursos de que dispomos hoje, Paulo chega naquela cidade, e em 3 anos, o evangelho impacta de tal maneira a cidade, que a idolatria recua. Os mágicos convertidos a Cristo queimam seus livros de magia em praça pública. E diz Atos 9 que a palavra de Deus prevalece na cidade. Além do mais, toda a província é alcançada, igrejas são plantadas nas principais cidades, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Agora Paulo está se despedindo desta igreja, e ele está rumando para Jerusalém, onde levaria uma oferta aos pobres da Judeia. No caminho, no porto de Mileto, ele reúne-se com os presbíteros da igreja de Éfeso e diz para eles assim: o Espírito Santo me assegura de que eu enfrentarei pela frente cadeias e tribulações, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele chega em Jerusalém e ele é preso. Conspiram contra ele para matá-lo. Ele é transferido para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma em Israel.
Ele fica ali 2 anos, debaixo de pesadas acusações dos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Então, em virtude de haver uma conspirata contra ele, por parte do Sinédrio, que cooptava o governador para entregá-lo, sabendo que eles iriam matá-lo antes de chegar em Jerusalém, opta por ser julgado em Roma, porque era direito seu como cidadão romano fazer essa opção. Então ele chega em Roma preso, chega em Roma algemado, e é desta prisão de Roma, irmãos, que ele escreve esta carta, a carta aos Efésios. Esta é a rainha das cartas de Paulo. Esta é a carta eclesiológica do Novo Testamento. E nesta epístola há um registro de 2 orações. No capítulo 1, há uma oração por iluminação. No capítulo 3, há uma oração por capacitação. Eu não tenho dúvidas de que Paulo, ao se pôr de joelhos, alcança o pináculo do seu entendimento teológico. Ao se colocar de joelhos, ele alcança as alturas excelsas da compreensão das Escrituras. E então, mesmo preso, com limitações de movimento e de mobilidade, os homens não podem impedi-lo de orar. E eu posso lhes garantir que a oração é o instrumento mais poderoso que Deus colocou nas mãos da igreja. Porque a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. E aqui o apóstolo Paulo, preso, já velho, com cicatrizes no seu corpo, não faz qualquer pedido de bênçãos materiais. Ele não pede para ser solto. Ele não pede para ser curado porque era um homem doente. Ele não pede conforto na prisão. Ele pede para que a igreja seja revestida com poder. E eu queria então olhar com vocês, e peço que todos de Bíblia aberta comigo considerem a exposição que Paulo faz neste texto. Primeiramente, vejamos o preâmbulo desta oração. Ele começa assim: por esta causa. E a pergunta é: que causa? Do que ele está falando? Por esta causa. É claro que quando ele diz por esta causa, ele está aqui nos remetendo a tudo quanto já escreveu até agora na epístola. E o que ele escreveu até agora? No capítulo 1, ele nos revela o plano eterno de Deus para a nossa redenção. O Pai nos escolhendo em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele retratou como Filho, com o seu sangue nos remiu para sermos adotados na família de Deus. Ele mostrou como o Espírito Santo nos foi dado como selo, garantindo-nos que somos propriedade de Deus, e nos deu o penhor do Espírito Santo. Ele orou para que Deus abrisse os olhos espirituais da igreja, para que ela entendesse a sua herança, o seu chamado e o poder que estava à sua disposição. No capítulo 2, ele retrata para nós como nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Ele retrata para nós que o pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Ele retrata como Deus, no seu plano eterno, juntou judeus e gentios num só povo, a igreja, o corpo de Cristo. Ele retrata para nós que o Evangelho, reunindo judeus e gentios, era o grande mistério oculto das gerações, mas agora revelado a nós, no Evangelho. E ele diz: por esta causa, meus irmãos, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E eu queria então tomar emprestada esta frase de Paulo para ser o tema da nossa mensagem. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Notem vocês que
Normalmente os judeus oravam de pé. Quando havia uma causa muito urgente, então os judeus se ajoelhavam para orar. Ele está fazendo um pedido da mais alta importância para a igreja. E ele está dizendo que vai se colocar de joelhos para fazer essa oração. E ele então coloca a motivação, revelando a exultação pela obra de Deus na igreja, quando ele diz no verso de número 14 e 15 o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando ele fala toda a família, tanto no céu como sobre a terra, ele está se referindo à mesma igreja em duas dimensões. A igreja triunfante é a igreja do céu, a igreja militante é a igreja da terra. Tanto a igreja que somos hoje, como a igreja que haveremos de ser amanhã, toma de Deus, empresta de Deus seu nome, sua identidade. Deus é a nossa identidade. Só uma igreja, a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja que está no céu chama Deus de Pai, a igreja que está na terra chama Deus de Pai. O Pai é a nossa própria identidade. Ele é o nosso Pai. Mas se você perceber, ele vai no verso 16 agora retratar para nós a sua audácia antes de fazer os pedidos. E a audácia é tão clara, como ele registra no verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Preste atenção, irmãos. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. O que Paulo está falando aqui? Ao se colocar de joelhos para fazer o seu pedido, ele está pedindo que Deus atenda a sua oração segundo a riqueza da sua glória. E aí eu preciso entender o que é glória de Deus. Porque glória de Deus não é um atributo. Deus tem atributos que ele chama comunicáveis e atributos que ele chama incomunicáveis. Tem atributos, qualidades que Deus tem e ele não repartiu nem com os anjos, nem com os homens. Só Deus os tem. Quais são os atributos que só Deus os tem? Primeiro, Deus é autoexistente. Todos os seres que existem receberam vida dele, mas ele não derivou sua vida de ninguém, porque ele é autoexistente. Ele é imenso, só Deus é imenso. Ele é infinito, só Deus é infinito. Ele é eterno, só Deus é eterno. Ele é imutável, só Deus é imutável. Ele é onipotente, só Deus é onipotente. Ele é onipresente, só Deus é onipresente. Ele é onisciente, só Deus é onisciente. Ele é transcendente, só Deus é transcendente. São atributos, só Deus os tem. Mas Deus tem atributos que ele reparte conosco. Ele é bom, ele é justo, ele é misericordioso, ele é verdadeiro, ele é amor, ele é misericordioso. Então todos esses atributos são atributos que Deus os tem, mas nós podemos tê-lo, não no grau superlativo, porque só Deus os tem em grau superlativo. Agora, o que é glória de Deus? Glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo. O que Paulo está de joelhos pedindo para Deus é o seguinte: Deus, usa, emprega tudo quanto tu és, tudo quanto tu tens, todos os seus atributos, todas as suas perfeições, tudo quanto é o teu ser, no resplendor máximo, para responder à oração que eu vou te fazer agora. Meus amados, agora então eu preciso, diante da audácia e da ousadia de Paulo em fazer esse pedido, perguntar: Paulo, o que é que você vai pedir para Deus? Que você está pedindo que Deus use tudo quanto Ele tem e o que Ele é para responder essa oração. Ele vai fazer 5 pedidos. Primeiro pedido, veja comigo o verso 16. Ele faz uma súplica por poder interior: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior.
Primeira coisa que Paulo está pedindo para Deus, para você e para mim, é que você e eu sejamos revestidos de poder. Irmãos, não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O Espírito Santo veio para trazer poder. A igreja precisa ser revestida com poder. Jesus Cristo foi claro: permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder. Jesus Cristo foi categórico: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na primeira oração, Paulo diz que toda a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Que poder? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A igreja não pode ser uma família fraca, a igreja não pode ser composta de um povo fraco. A igreja recebeu o poder e ela deve ser fortalecida com todo o poder. Agora preste atenção: vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Esse poder, irmãos, não é conhecimento que nós adquirimos, não é técnica que nós adquirimos, não é qualquer fenômeno místico que nós desenvolvemos. Não, esse poder é mediante o Espírito. É Ele quem dá o poder. É Ele quem reveste a igreja de poder. Mas como poder? Paulo responde na oração, e ele diz aí: mediante o seu Espírito no homem interior. Não é coisa espalhafatosa, espetaculosa, não é fogaréu planejado e enfeitado pelo homem, como fogo fato, plástico, para os homens admirarem. Poder no homem interior, para uma qualidade de vida maiúscula, para uma vida consistente, coerente com o Evangelho. É disso que Paulo está tratando aqui. E eu gostaria então de pensar com vocês, à luz do livro de Atos, por exemplo, que todo crente, irmãos, tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode dizer que é um crente. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo está ou não é dele. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser revestido com o poder do Espírito Santo. É desta maneira então que Paulo está orando para que o Espírito Santo nos capacite, nos revista. Talvez você pergunte: mas poder para quê, pastor? Poder, à luz de Atos 1, para sair da especulação teológica para o campo da ação. Poder para perdoar, porque eles tinham que entrar na província dos samaritanos e eles eram inimigos. Poder para dispor a morrer e dar vida pelo Evangelho. Poder para olhar as fronteiras mais distantes do mundo e levar o Evangelho a elas até os confins da terra. Sem poder, irmãos, a igreja fica recuada entre quatro paredes. Sem poder nós capengaremos na vida espiritual e não alcançaremos o voo das águias, das alturas excelsas. Então este é o primeiro pedido de Paulo. Mas tem um segundo pedido nessa oração. Vejam comigo, por favor, no versículo 16 e 17. Mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O segundo pedido é a habitação de Cristo no nosso coração. E aqui é uma coisa prática. Preste bem atenção nessa palavra, e assim habite Cristo. Versículo 17. Esse verbo habitar, no grego, tinham duas palavras bem precisas, bem distintas. A palavra paroikel e a palavra katoikel. O paroikel é o habitar de um turista.
que viaja e que pernoita num hotel. Você chega, você paga uma diária, você recebe as chaves, você fica naquele quarto, naquela suíte, por um dia, 2 dias, quanto você pagou? Você desfruta daquele local, mas você não é dono daquele hotel, você não é dono daquele quarto, você não tem liberdade de tirar as coisas dali, de mudar as coisas dali, você não é proprietário, você não é dono, você chegou e você vai embora, você é apenas um hóspede. Essa é a palavra katoikel, mas a palavra paroikel, mas a palavra que Paulo usou aqui não é paroikel, é katoikel. E sabe o que é katoikel? É habitar como dono da casa, é habitar como alguém que tem as chaves da casa, é habitar como alguém que pode fazer uma reforma na casa, é habitar como alguém que, à luz de Neemias, pode jogar os móveis de Tobias fora de casa. O que Paulo está orando é para que Jesus possa habitar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, desta forma, onde Ele seja o dono da nossa vida, onde Ele tenha as chaves do nosso coração, onde Ele seja o Senhor da nossa vida, onde Ele alinha as prioridades da nossa vida, onde não haja quartos secretos, onde nós travamos e não, aqui é comigo. Agora eu queria que você parasse e pensasse comigo. Jesus está se sentindo bem, habitando no seu coração? Essa casa está apropriada para Ele? Você já entregou para Ele todas as chaves? Tem áreas na sua vida que precisam ser rendidas a Jesus ainda? Tem quartos secretos, trancados, as 7 chaves, que você diz, não, aqui é comigo? O que Paulo está orando é para que você entregue as chaves. Entregue as chaves daquelas áreas da sua vida que precisam de estar debaixo do controle e do domínio do Senhor Jesus. É preciso poder para isso, irmãos. Ao terceiro pedido, e o terceiro pedido, confiram comigo, está aí no versículo de número 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele está pedindo um aprofundamento do amor fraternal. Sabe por quê? Tem gente fácil de amar. Tem gente que para amar você precisa de poder. Se você não tiver poder, você não ama. E Paulo está pedindo a Deus isso. Notem vocês comigo. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele usa 2 imagens, 2 metáforas. Uma da botânica e a outra da engenharia civil. A ideia aqui de arraigados é de uma árvore que está plantada com raízes profundas, que a tempestade chega e açoita essa árvore, e ela mantém-se firme porque tem raízes profundas. A segunda metáfora, alicerçados, é de um prédio, com um sólido fundamento, com muitos andares, e a procela chega, e a tempestade vem, e ele está plantado. O engenheiro não errou no cálculo, e ele não entra em colapso diante das crises, das tempestades que vêm e assolam aquele prédio, porque está bem plantado. Paulo está dizendo o seguinte: meu Deus, nós precisamos de poder, para que quando os problemas chegarem dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, irmãos da igreja, e as desavenças, e as discussões, e os problemas vierem, esses irmãos estejam arraigados, alicerçados em amor.
Amar o igual é muito fácil. Amar quem ama você, nem precisa ser crente para fazer isso. Até os incrédulos, até os gentios, até os ateus conseguem amar muito bem quem os ama. E Paulo está orando, dizendo o seguinte: eu não consigo fazer isso a não ser que eu tenha poder. Porque o amor é mais importante que os dons. O amor é a evidência da salvação. Se você não ama, você não pode dizer que você é salvo. Se você não ama, você não pode dizer que está na luz. Se você não ama, você não pode dizer que ama a Deus. Se você ama, então você dá provas de que você é discípulo de Jesus. E Paulo está dizendo: meu Deus, nós precisamos de poder para viver dessa forma. Mas em quarto lugar, irmãos, Paulo faz então um quarto pedido nessa oração. Versículos 18 e 19. A compreensão do amor de Cristo. Veja comigo. A fim de compreenderdes, ou a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Eu chamo a sua atenção para duas coisas. Primeiro, no verso 18, se você gosta de grifar, grife a palavrinha aí, compreender. Depois, no verso 19, talvez você possa grifar o verbo aí, conhecer. A ideia de compreender é uma ideia intelectual, de cognição, de racionalidade, de entendimento. Mas a ideia do verso 19, conhecer, é experimental, é relacional, é intimidade. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter este entendimento, de compreender, não sozinho, não desigrejado, não crente virtual, não apenas um crente online, mas com todos os santos, na comunhão dos santos, na igreja de Deus, na assembleia dos santos, com todos eles. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? As dimensões do amor de Deus, as dimensões do amor de Cristo, que vai do primeiro ao último homem, que vem das alturas excelsas e desce às profundezas do abismo humano. Este amor precisa ser entendido, e esse amor precisa ser experimentado, o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Você já parou para perguntar quanto Jesus ama você? Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo santo, ele se fez pecado. Sendo bendito, ele se fez maldição. Sendo honrado pelos anjos, sujeitou-se a ser cuspido pelos homens. Sendo o autor da vida, ele se dispôs a morrer pelos seus pecados. Sendo amado do Pai, ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Tendo todo o poder nos céus e na terra, ele se sujeitou à morte, morte de cruz. Sabe por que ele fez isso? Porque ele ama você. Porque ele ama você. Se você tem dúvidas do amor de Deus por você, olhe para a cruz. Não há como Deus amar mais você do que já amou. Essa é a máxima expressão do amor de Deus. Mas em último lugar, irmãos, quinto pedido, é o mais elevado. Eu diria que é o mais incompreensível de todos os pedidos feitos na Bíblia. Paulo suplica pela plenitude de Deus. Versículo 19, ele diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E eu confesso a vocês que já li tantos comentários, pastor Jailton. Já busquei nas línguas originais. Já li tantos livros.
E eu confesso que talvez nós só consigamos arranhar a superfície do que Paulo está pedindo aqui. Porque ele está pedindo para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Já olhamos agora há pouco quem é Deus, seus atributos, mas só chama atenção para um. A Bíblia diz que Deus é transcendente. Numa linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo. Quando você pergunta aos astrônomos o tamanho da obra que Deus fez, eles não sabem responder com precisão. O que eu posso garantir a você é que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Talvez infinito seja para nós, porque nunca houve, talvez jamais haverá um homem que possa dizer: aqui está o último limite do universo. Pois não há um centímetro desse universo, que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, onde Jesus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou o dono disso aqui e estou aqui. Ele é maior que tudo que existe. E agora Paulo está de joelhos numa prisão, algemado, orando e pedindo para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu, examinando o meu coração, eu acho que o maior problema que nós temos na nossa vida cristã é que nós limitamos o que Deus pode e quer fazer na nossa vida com o que nós conhecemos e com o que nós já experimentamos. Quando Paulo faz essa oração, ele extrapola, ele excede, ele vai além da compreensão humana. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Aquilo que Dwight Lyman Moody experimentou na América no século XIX, quando ele caiu de joelhos dentro de uma casa, e o Espírito Santo vindo com poder sobre ele, ia dizendo que ondas elétricas pareciam penetrar pelo seu corpo, e ele dizia que ainda que desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Mesmo sendo um homem sem academia, de grande instrução intelectual, aquele homem se levanta daquele quarto, para a partir daí levar mais de 500 mil pessoas a Cristo. Ele abria a boca e o poder de Deus fluía de seus lábios, os corações mais duros se rendiam, multidões se rendiam aos pés do Salvador. Oh irmãos, Deus é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo. E Paulo está orando para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Nós não podemos nos conformar com o cristianismo raso, nós não podemos nos conformar com o cristianismo medíocre, nós não podemos nos conformar com a vida opaca, uma vida insossa, uma vida rasa, uma vida morna, se temos na nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, sobretudo em Efésios, eu me impressiono, porque no capítulo 1, verso 23, Paulo diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. Quando eu olho aqui em 3,19, Paulo está dizendo para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, Deus Pai. Mas quando eu olho o capítulo 5, verso 18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E a igreja pode ser cheia do Espírito Santo de Deus, plenitude do Pai, plenitude do Filho, plenitude do Espírito Santo. Talvez você argumente assim: bom pastor, mas é provável que Paulo estivesse delirando naquela prisão. O pedido é grande demais, é ousado demais.
E ele vai mostrar a capacidade de Deus para responder no versículo 20. Você pode ler o verso 20 comigo em voz alta, por favor, toda a igreja? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse versículo só faz sentido pleno para nós quando você entende o que ele pediu. Porque já pediu algo que não dá para medir, já pediu algo que não dá para você compreender. Ele pediu para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Paulo, você está sendo ousado demais, você está sendo audacioso demais, você pediu demais, você não mediu as consequências do seu pedido, e aquele pedido que é máximo, ele está dizendo, ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei o que é infinitamente mais do que eu já tinha pedido. O que cabe a nós é entender uma coisa: Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. E ele não poderia terminar, portanto, essa oração a não ser com a doxologia. No versículo 21, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. A igreja é a esfera onde a glória de Deus se manifesta. É glória no corpo, é glória na cabeça, é glória no tempo, é glória na eternidade. E Paulo diz, por esta causa, eu me ponho de joelhos. Queria que por um momento você fechasse os seus olhos e você fizesse algumas perguntas a você mesmo. Que tipo de vida você tem levado? O que você conhece acerca deste assunto que Paulo está orando aqui? Você tem sido revestido com poder mediante o Espírito Santo no seu homem interior? Cristo já é o dono de todas as chaves da sua vida? Ele é o Senhor da casa? Ou apenas um anfitrião que vem e vai embora? Você tem amado os seus irmãos? Não amor raso, que passa um vendaval e derruba. Você tem raízes profundas, alicerces inabaláveis. É assim que você ama? Você já parou para meditar quão grande é o amor de Cristo por você? O que foi a cruz? Como ele desceu? Como ele te humilhou? Como ele serviu? Como ele sofreu? Como ele sangrou? Tudo por amor a você. Você tem sido tomado de toda a plenitude de Deus. Eu gostaria que hoje você clamasse ao Senhor. Meu Deus, eu não quero apenas ouvir falar, eu quero experimentar este poder. Eu não quero apenas recorrer à história para saber quando tu fizeste, onde tu fizeste, como tu fizeste. Meu Deus, eu quero que tu faças outra vez na minha vida. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Se você quer nesta noite clamar ao Senhor para que isso aconteça na sua vida, eu gostaria de convidar você, onde você está, no seu lugar, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Porque se Paulo fez isso, por que não fazermos também? Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está a tua igreja, carente da tua graça, necessitada deste revestimento do teu poder.
Vivemos dias difíceis, dias maus, como aqueles que Paulo vivera, lá no passado. Mas agora, Deus, a nossa súplica é que este pedido de Paulo seja o nosso pedido nesta noite. Segundo a riqueza da tua glória, Deus, conceda-nos isto. Nós precisamos de poder, Senhor. Tantas vezes estamos fracos, débeis, jogados de um lado para o outro. Quantas vezes, Senhor, a fraqueza é a marca da nossa vida e não o poder. Dá-nos poder, Senhor. Nós não queremos nada daquilo que Tu não prometeste, nós não queremos nada daquilo que não é promessa da Tua palavra, nós não queremos ir 1 centímetro além da Tua palavra, nós não queremos ficar aquém, nem 1 centímetro, Senhor. Tudo quanto Tu prometeste nós queremos, nós precisamos. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça o nosso homem interior. Fortaleça os nossos sentimentos, fortaleça a nossa razão, fortaleça o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé. Nós queremos ser robustos na fé, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, toma as chaves do cofre da nossa vida. Aquelas áreas, meu Deus, que ainda nós somos tentados a tomar conta, aquelas áreas que nós somos vulneráveis, Senhor, e temos dado vazão tantas vezes à carne, tantas vezes sofremos vergonha, derrota. Toma essas chaves das Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Dirige a nossa vida, seja o dono do nosso coração. Oh meu Deus, dá-nos a bênção de compreender o Teu amor por nós, compreender o que Cristo fez por nós, compreender o que significou aquela cruz, o que significou aquele túmulo, o que significou aquele túmulo aberto e vazio, a ressurreição do nosso Senhor. Ajuda-nos a compreender essas verdades e permita, Deus, que saiamos daqui hoje com a disposição profunda na nossa alma, de sermos tomados pela Tua presença, de sermos cheios do Espírito Santo, de termos a plenitude de Cristo, de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, e para que este mundo seja impactado com o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, eu convido vocês para abrirem comigo a Bíblia, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 19. Mateus 19. O palco mais iluminado, onde a graça de Deus deve ser demonstrada, é na família. O relacionamento que mais eloquentemente demonstra o relacionamento de Cristo com a igreja é o casamento. Então nós vamos ler sobre esse assunto. Mateus 19, a partir do verso 3 ao verso 12, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem após a leitura. Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne?
de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Eu quero conversar um pouco com vocês então sobre o ensinamento de Jesus sobre casamento e divórcio. A crise conjugal e familiar é uma realidade humana desde a queda dos nossos pais. Não há casamento perfeito, porque casamento não é a união de dois iguais, é a união de dois diferentes. Há um mito que é comum no meio evangélico, e pasmem vocês, tornou-se hino e foi cantado na minha cerimônia de casamento: almas gêmeas. Não existe esse negócio, não tem esse negócio de almas gêmeas. Casamento é a união de duas pessoas diferentes. A Bíblia chega a dizer que casamento é um mistério. O sábio, quando estava pensando sobre o assunto, diz que 3 coisas o encantavam: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, na pedra, e o caminho do navio no meio do mar. Isso ele achava incrível, mas havia uma 4ª coisa que ele não entendia, era para além da compreensão dele: era o caminho de um homem com a donzela, era o casamento. Então, se você está enfrentando uma luta no casamento, fique tranquilo, que você não é exceção da humanidade. Porém, as crises foram crescendo. Para vocês terem uma ideia, em 1960, uma pesquisa feita na América, nos Estados Unidos, constatou-se que 25% das pessoas que se casavam desfaziam o casamento através do divórcio. Isso em 1960. Hoje, cerca de 50% das pessoas que se casam jurando amor no altar, termina o casamento nas barras de um tribunal, feridas e machucadas. Em 2003, portanto, há 19 anos, aqui no Brasil, numa pesquisa feita, constatou que, na terceira idade, o índice de divórcio havia crescido dentro de 10 anos, 51%. Em outras palavras, não tem fase segura no casamento. Eu conheci um fato, pastor Erival, de um casal que celebrou as bodas de ouro, uma festa de arromba. No dia seguinte, a velhinha arrumou as malas e rachou fora de casa. Quando o casal mantém a relação por causa dos filhos, e às vezes superando ou sublimando, melhor dizendo, as tensões conjugais, a hora que o ninho fica vazio, um olha para o outro e pergunta: e quem é você? Alguns chegam a pensar que estão dormindo com o inimigo. Então, esta questão é da mais alta importância. Por quê? Porque estatisticamente
70% das pessoas que se divorciam e se casam de novo, 70%, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. A solução para um casamento em crise não é o divórcio, é a restauração, é a reconciliação. Até porque as maiores vítimas de um divórcio não são os cônjuges são os filhos. Há filhos que afirmam que o divórcio dos pais foi mais doloroso para eles do que o óbito dos pais. Então é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês nesta noite. Vamos ver, em primeiro lugar, os fundamentos do casamento, e começando aí com a pergunta dos fariseus. Olha o verso 3: vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Então note que a pergunta é pergunta de algibeira. Eles não estão interessados em aprender com Jesus, eles não estão interessados no conceito adequado, correto de Jesus, eles estão querendo usar o tema casamento e divórcio para pegar Jesus no contrapé, para armar uma armadilha para Jesus. E a pergunta deles é esta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qual o pano de fundo aqui? Na cabeça deles, eles estão pensando o seguinte: se eles falarem assim, é lícito, eles estão contra Moisés, e Jesus estaria contra Moisés. Se Jesus falasse assim, não é lícito, eles queriam empurrar Jesus para a mesma agenda de João Batista. Vocês se lembram que o precursor de Jesus, o maior homem dentre os nascidos de mulher, foi preso e degolado, porque se posicionou sobre esse assunto? Quando disse para o rei Herodes Antipas: não é lícito você possuir a mulher de seu irmão, e ele foi preso e degolado. Na cabeça desses fariseus, se Jesus dissesse assim, não é lícito, ele estaria se colocando contra o Herodes Antipas, que governava a Galileia, palco maior do ministério de Jesus, e ele colocaria contra Herodes ou contra Moisés. Na cabeça deles, qualquer resposta de Jesus estaria encrencado na situação. Agora vejam vocês a resposta de Jesus. Sempre que alguém chegou para Jesus para colocá-lo contra a parede, com a pergunta de algibeira, Jesus desmontava a pessoa fazendo outra pergunta. Ele devolvia a pergunta. Olha como é que Jesus responde. Então, versículo 4, então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Prestem bem atenção na postura de Jesus. Os fariseus querem tratar do assunto divórcio. Ao responder, Jesus: não, eu não vou tratar de divórcio, eu vou tratar de casamento. Sabe por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Se a sociedade hoje discutisse mais e melhor e mais profundamente o que é casamento, nós teríamos menos divórcios. Se a sociedade entendesse o ensinamento de Deus acerca do que é casamento, nós teríamos menos divórcio. A sociedade quer discutir divórcio e não casamento. E se a sociedade vai discutir divórcio, nós vamos encontrar 1000 razões para o divórcio. Mas se a sociedade entender o que é casamento, qual é o ensinamento de Deus sobre casamento, então essa sociedade vai repensar seus valores, vai reprogramar sua agenda e vai entender que casamento é uma instituição divina e divórcio é uma instituição puramente humana. Pois bem, aqui está para mim a necessidade de nós entendermos melhor o que é casamento. Porque, meus amados, por que o divórcio acontece? Via de regra acontece porque os casais vão se machucando, vão se ferindo, o diálogo vai morrendo, a harmonia vai acabando, a poesia vai desaparecendo, os elogios vão sendo substituídos pelas críticas, o romantismo não tem mais, feridas vão sendo abertas,
E de certa forma, a morte do diálogo já é uma espécie de separação gradativa. E então, nesse sentido, é muito importante entender que primeiro tem que entender o que é casamento, para depois eu pensar se vale a pena o divórcio. Então, vamos ver o que Jesus trata sobre o casamento. Primeiro, veja comigo, ele diz assim: não tendes lido. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não conhecem Bíblia? Vocês não sabem o que a palavra de Deus ensina? Vocês que dizem ser tão zelosos da lei, vocês não conhecem a lei de Deus? E quando Jesus fala de Bíblia, Jesus os leva de volta lá para a criação, lá para o preceito inicial. Quando Deus disse: por esta causa deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Jesus vai mostrar aqui primeiramente a natureza do casamento. O que é casamento? Primeiro, é uma relação heterossexual. Deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Então casamento, pela orientação divina, é a relação de um homem com uma mulher, não de um homem com outro homem, nem de uma mulher com uma outra mulher. Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. A sociedade pode dizer que isso é normal, a sociedade pode aplaudir, a sociedade pode achar que esse é o caminho, mas a eterna palavra de Deus está dizendo que casamento é uma relação heterossexual. Segundo lugar, o casamento à luz das Escrituras, ele é monogâmico. Veja você o verso 5. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Então o preceito da criação, o casamento é monogâmico. De tal maneira que a poligamia está fora do projeto de Deus. Tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do projeto de Deus. Mas me permita explicar um pouquinho melhor isso aqui. Nós temos autores, inclusive chamados evangélicos, que defendem a poligamia com base numa leitura exemplarista. Por exemplo, a pergunta deles: Abraão teve mais de uma mulher? Teve. Ele era um homem de Deus? Era. Bom, então eu posso ter mais de uma mulher e ser um homem de Deus. Jacó teve mais de uma mulher? Teve. Ele era um homem de Deus? Era. Então eu posso ter mais de uma mulher e ser um homem de Deus. Davi teve mais de uma mulher? Teve. Ele era um homem de Deus? Ele era o homem segundo o coração de Deus. Então eu posso ser um homem segundo o coração de Deus e ter várias mulheres. Salomão era um homem de Deus? Era. Ele teve mais de uma mulher? Bom, ele teve 1000. Pensa num problema. Pensa em 1000 sogras. Pensa em alguns milhares de cunhados. Bom, se o Salomão era um homem de Deus e teve 1000, eu posso também, não chego tanto, mas posso ter bastante e ainda ser um homem de Deus. Leitura errada. Essa não é a leitura que nós fazemos da Bíblia. A leitura que nós fazemos da Bíblia não é a exemplarista, é a preceitual. E eu explico. Quando Deus instituiu o casamento, como é que Deus o instituiu? Casamento monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas quando a lei moral foi dada para o povo, qual era a orientação da lei moral? Está lá nos 10 mandamentos, no 10º mandamento, que diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Vale destacar que quando Moisés escreveu a lei, ou Deus deu a lei para Moisés, a cultura ao redor de Israel era poligâmica. Mas o preceito ético da lei é monogamia. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E com respeito à nova aliança, qual é a instrução? Perguntaram para Jesus. E Jesus vai responder de que maneira? Vamos voltar lá na origem? Vamos voltar lá na criação? Vamos voltar lá na instituição do casamento? E Jesus ratifica a monogamia. Portanto, o casamento é monogâmico. Monogâmico. Terceiro lugar, qual a natureza do casamento? Ele é
monossomático, veja você, tornando-se os dois uma só carne. Isso significa, irmãos, que a relação da intimidade sexual, que é proibida por Deus antes do casamento, que é proibida por Deus fora do casamento, é uma ordenança divina no casamento. As pessoas às vezes usam de brincadeiras ou de imagens distorcidas para confundir no imaginário popular a questão sexual, dizendo que a queda dos nossos pais foi porque eles comeram fruto proibido. E o fruto proibido até é uma maçã, e a maçã é um símbolo do sexo, então os nossos pais caíram porque praticaram sexo no Éden. Mentira! Mentira! A Bíblia não fala que o fruto proibido é a maçã, com certeza não era. A Bíblia não diz que o sexo foi um pecado. Não, Deus ordenou o sexo antes da queda. Antes da queda. O sexo entre marido e mulher não é pecado, é uma ordenança divina. Então não é verdade que o sexo é sujo, que o sexo é pecaminoso, que o sexo é uma coisa ruim. Não, o sexo é bom, é santo, é lindo, é maravilhoso, é deleitoso, e Deus o ordena dentro do contexto do matrimônio. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Então essa é a natureza do casamento, conforme o Senhor Jesus vai estabelecendo para nós. Mas veja você, em quarto lugar, que o casamento é indissolúvel. Essa palavra dá urticária em muita gente. Parece um negócio muito radical. Mas olha o que Jesus disse no versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas tem gente que tenta dar uma de esperto e diz: ah, pastor, está escrito aqui o que Deus ajuntou, mas deixa eu dizer para o senhor, meu casamento foi Deus que ajuntou. Não, eu casei, desculpe da expressão, quando se amarrava cachorro com linguiça, eu não sabia de nada não, fui inocente para o altar, fui como ovelha para o matadouro. Aliás, quando eu me casei na rebeldia, meu pai e minha mãe não queriam, eu me casei assim mesmo, Deus não estava nesse negócio não, eu não orei, eu não busquei a direção de Deus, casei assim atabalhoadamente, para depois perceber a burrada que eu fiz. Então eu preciso dizer para o senhor que o meu casamento não foi Deus que fez não, não foi Deus que juntou não, e então eu estou livre dele, eu posso fazer o que eu quiser. Só vamos entender uma coisa, você e eu estou falando para jovens ainda aqui, pessoas que não se casaram ainda, é bom que você ore pelo seu casamento. É bom que você abra bem os olhos antes de se casar e depois feche os olhos. Que tem gente que fecha os olhos no namoro, depois que casa abre os olhos, aí dá errado. É bom que você escute e obedeça o conselho do seu pai e da sua mãe para se casar. Agora, depois que você se casa, buscando a Deus ou não, Deus ratifica a aliança. Deixa eu ilustrar isso. Josué capítulo 9, diz que os gibeonitas, que eram dos povos da terra de Canaã, que deviam ser expulsos da terra, para que a terra fosse conquistada, se fingiram de um povo muito distante, vestiram roupas rotas, odres velhos, pães embolorados, e chegaram para Josué para fazer uma aliança com ele. E a Bíblia diz que Josué não consultou o Senhor, e apressada e atabalhoadamente firmou uma aliança com os gibeonitas. E diz a Bíblia que quando firmou com eles uma aliança, Josué não pôde mais romper aquela aliança depois que descobriu a verdade. Josué teve que defender aqueles que deveria vencê-los, triunfar sobre eles. E mais, 300 anos depois, esta aliança foi quebrada. No reinado de Saul, e
o juízo de Deus veio sobre toda a nação de Israel, porque uma aliança feita há 300 anos foi agora violada e quebrada, e as consequências vieram sobre a nação. Permita dizer isso: casamento não é uma instituição religiosa, é uma instituição civil. Se duas pessoas que dizem eu não creio em Deus, ou se duas pessoas disserem eu sou satanista, se duas pessoas disserem não, eu sou místico, eu sou agnóstico, se casarem, esta aliança é ratificada, e ratificada por Deus, que a instituição do casamento é divina. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Sabe o que o texto está querendo dizer? Você pode até ir a um advogado, você pode depois ir a um juiz, depois você pode pegar uma certidão de divórcio num cartório, os papéis podem estar bonitinhos. O que o texto está querendo dizer, e que Jesus está dizendo, é que nenhum homem, seja o pastor, seja o conselheiro, seja o advogado, seja o juiz, seja o tabelião, tem competência para desfazer o que Deus fez. Está desfeito na terra, mas não está desfeito no céu. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas ainda, quinto lugar, o casamento, primeiro, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático, ele é indissolúvel, e em quinto lugar, ele não é compulsório. Olha comigo os versos 11 e 12. Aliás, vamos ler o versículo 10 também. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. O que Jesus está dizendo? Tem pessoas que são eunucas de nascimento, elas não têm nenhuma disposição para o casamento. Há pessoas que são feitas eunucas, são, desculpem da expressão clara, são castradas, não são aptas para o casamento. Há outras pessoas que, por causa do reino de Deus, optam pelo celibato, por não se casarem. Talvez é o exemplo do apóstolo Paulo. Agora notem vocês que o celibato nunca é ou nunca deva ser compulsório, porque está em 1 Coríntios 7, 9 assim: caso pois não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Agora, ninguém é mais espiritual ou menos espiritual porque permanece solteiro ou porque casa. Há pessoas de Deus que optam por não se casar, e há pessoas de Deus que optam por se casar. O normal é casar, a exceção é ficar no celibato, mas não é compulsório. Bom, então Jesus deu o conceito de casamento. Aí vem a segunda pergunta de algibeira, enviesada, tendenciosa dos fariseus, no verso 7. Observem comigo. Replicaram-lhe os fariseus, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Preste bem atenção. Olha o verbo que eles usaram. Por que Moisés mandou? Veja a resposta de Jesus. No verso 8, respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Vamos entender algumas coisas aqui. Existe na língua portuguesa diferença entre ordenou e permitiu. Tem diferença na língua portuguesa? É óbvio que tem. O que Jesus está dizendo para esses fariseus é o seguinte: vocês não leram direito Moisés, vocês não entenderam Moisés. Moisés nunca mandou divorciar. Moisés permitiu. E permitiu por quê? Por causa da dureza do coração. E a pergunta é: o que é dureza de coração? Aqui que está o ponto-chave: a incapacidade
de resolver tensões, a incapacidade de resolver conflitos, a incapacidade de superar diferenças, a incapacidade de perdoar um ao outro. Irmãos, por que tantos divórcios acontecem? É porque o coração está duro, porque há egoísmo, porque cada um só olha o seu lado, porque não há disposição de olhar o outro ângulo, olhar na perspectiva do outro, porque não há tolerância, porque não há paciência, porque não há amor. O amor é paciente, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se alegra com injustiça, o amor se regozija com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Se os casais entendessem melhor o que é casamento, nós teríamos uma redução drástica do número de divórcios, nós teríamos famílias saudáveis, nós teríamos filhos saudáveis, nós teríamos futuras gerações saudáveis. Mas o Senhor Jesus vai mais além e diz o seguinte: entretanto, não foi assim desde o princípio. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Deus instituiu o casamento, Deus não instituiu o divórcio. Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração, mas não é propósito de Deus, nunca foi propósito de Deus, jamais será propósito de Deus. Aliás, Deus odeia o divórcio, diz as Escrituras. Então, Jesus vai trazer no verso 9 uma orientação muito importante. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja que a pergunta deles no verso 3 é se é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Está aqui a mesma pergunta da serpente com a Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Abriu o leque demais. Por que estão fazendo essa pergunta? Porque havia duas escolas rabínicas naquela época: a escola do rabino Shammai e a escola do rabino Hillel. O rabino Shammai era um rabino conservador, tradicional, que dizia o seguinte: não pode divorciar por qualquer motivo, tem que ser por questões de relações sexuais ilícitas. Aí o Hillel, que era um teólogo, um rabino liberal, progressista, não, o marido pode divorciar da mulher por qualquer motivo. Se ela falou mais alto com ele, ele não gostou; se ela queimou a refeição do almoço e ele não gostou; se ela tomou atitude diante dos amigos que ele não agradou, ele divorcia, pode divorciar. O que eles estão perguntando a Jesus é em que escola o senhor joga? Qual é o seu líder, o seu guru espiritual? É o Hillel ou é o Shammai? Que escola o senhor defende? E Jesus está mostrando aqui que aquilo que eles queriam que fosse aberto, Jesus funila o seguinte, no versículo 9: eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos, que Jesus está limitando, trazendo uma cláusula exceptiva, uma cláusula de exceção para um divórcio: a infidelidade conjugal. Agora entendamos uma coisa: tem muita gente que diz assim: bom, se houve infidelidade conjugal, então o casamento tem que acabar. Não tem que acabar. Mesmo quando haja um acidente de percurso, mesmo quando alguém comete um deslize grave, o perdão é melhor do que o divórcio. Vou lhe dizer uma coisa: o cristianismo é a religião do perdão. Nenhum de nós aqui pode dizer: eu vou para o céu e nem precisei ser perdoado, que era um cara tão bom, tão legal, tão puro, tão santo, tão piedoso,
tão correto que Deus precisou me levar para o céu pelos meus méritos. Eu não precisei nem ser perdoado. Todos nós fomos perdoados. Eu não sei a realidade de cada um aqui, mas eu quero dizer para você, não importa o acidente e percurso que aconteceu no seu casamento, eu vou lhe dizer que o perdão é melhor do que o divórcio. O Deus que nos perdoou e nos perdoa é o mesmo Deus que nos capacita a perdoar e a recomeçar e a restaurar os relacionamentos quebrados. O divórcio é permitido. O divórcio por qualquer motivo não é válido. E o perdão é melhor que o divórcio. Sabe por quê? Porque outrora você e eu tínhamos um coração de pedra, mas o Senhor Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. E um coração de pedra é um coração que não perdoa, coração duro. Mas o coração de carne de uma pessoa regenerada é um coração que perdoa, como Deus em Cristo nos perdoou. Muito bem, meus amados irmãos, eu queria concluir dizendo para vocês o seguinte: talvez alguém pergunte aí no auditório, alguém que está nos assistindo pergunte: pastor, mas eu já passei por isso, e agora? Eu me casei, e eu talvez não tinha toda essa instrução, ou não tinha todo esse entendimento, e eu me separei, eu divorciei, me casei de novo, e agora? O que vai acontecer comigo? Então me permite dizer uma coisa, a Bíblia diz que só tem um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja é uma comunidade de cura para as pessoas feridas. Eu queria deixar aqui 2 exemplos. O primeiro deles, da mulher samaritana. Jesus passa pela aldeia de Samaria, porque era necessário ele passar por lá. Tinha outros caminhos, mas dentro da agenda do céu, era necessário. Porque lá ele deveria encontrar uma mulher que tinha uma raça diferente da dele, eram inimigos, do ponto de vista de raça. Os judeus não suportavam os samaritanos não suportavam os judeus, e a mulher fez questão de pontuar isso. Eles tinham crenças diferentes. Os samaritanos achavam que devia adorar a Deus no Monte Gerizim, os judeus achavam que devia adorar a Deus em Jerusalém. Jesus não, nem lá nem cá, não é a geografia. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A cidade de Sicar, na língua original, significa cidade dos bêbados, cidade dos borrachos. Comer um pão de um samaritano era comer pão imundo, e Jesus manda os seus discípulos a Sicar comprar pão. Naquela época, se um judeu se casasse com a samaritana, a família do judeu fazia o funeral simbólico dele, para a família ele estava morto. E Jesus passa por lá, exatamente porque na agenda do céu, ele queria salvar aquela mulher. E ele começa a pedir um favor para ela: dá-me de beber. Ela diz: mas como assim? Você não sabe que você é judeu, eu sou samaritana? Ah, mulher, se tu conheceras quem te pede, ou o dom de Deus, tu me pedirias e eu te daria água da vida. Como assim? O senhor é maior ou melhor do que o nosso pai Jacó? Nos esse poço? E Jesus vai conversando com ela. Lá pelas tantas, Jesus diz assim: vai lá e chama o teu marido. Ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade, você não tem marido, já teve 5. O que você morar com ele hoje não é seu marido, não. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você passou por 5 divórcios, agora você está amaziada com um homem que não é seu marido. Mas mesmo diante desse drama e desse quadro, Jesus prossegue a conversa com ela, até o ponto de se revelar como Messias para ela. E essa mulher abandona o seu cântaro, vai à sua cidade, se torna uma missionária. Naquela cidade,
aquela cidade é alcançada, não apenas pelo testemunho dessa mulher, mas porque eles ouviram a Jesus. Eu quero dizer para você que não importa o quadro tão triste que você já viveu até hoje, a igreja é o hospital para os feridos, a igreja é o lugar onde os feridos são abrigados, e a igreja é um lugar dos recomeços e da restauração, porque Deus apaga o seu passado e começa a construir uma nova história com você daqui para frente. Deixa eu lhe dar o segundo exemplo. João capítulo 8. Parece-me que o pastor pregou sobre este assunto hoje. Esses mesmos fariseus e escribas pegaram uma mulher em flagrante de adultério, e eles não eram honestos, porque a Bíblia diz que o apedrejamento, no caso de adultério, não era só a mulher, era o homem que adulterava com a mulher, mas eles só pegaram a mulher. Tendenciosos. Empurraram a mulher aos pés de Jesus. A lei diz que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu que dizes? Mas eles, mais uma vez, não estavam interessados nem na lei, nem no ensino de Jesus, nem na mulher. Eles estavam querendo pegar Jesus no contrapé para acusar Jesus. E Jesus não respondeu nada. Jesus abaixou, começou a escrever no pó do assoalho do templo, do pátio do templo, e eles aguardando uma resposta de Jesus. Então Jesus se levanta e diz: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu não sei o que Jesus escreveu naquele chão, a Bíblia não diz, mas quem sabe, em letras garrafais, com a ponta do dedo, Jesus estivesse escrevendo os pecados daqueles homens. E diz a Bíblia que a partir do mais velho, eles foram se dispersando. Quanto mais velho o cara é, mais ele peca, mais pecado ele tem. É um acúmulo de pecado. E eles foram se afastando, um por um. E Jesus então pergunta para a mulher: mulher, onde são os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não passou pano no pecado. Jesus não fez vistas grossas ao pecado. Jesus não mandou apedrejar aquela mulher. Jesus perdoou aquela mulher, e Jesus abriu uma porta para ela de esperança, para uma nova vida dali para frente. O que eu estou querendo dizer é que o divórcio não é o pecado imperdoável. A igreja deve repudiar o divórcio e acolher com graça e misericórdia os divorciados. Precisamos agir preventivamente, precisamos agir terapeuticamente, precisamos agir restauradoramente. A igreja é um lugar de vida, de perdão, de graça e de recomeço. Que Deus nos ajude. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.